Acredite que você merece sucesso e trabalhe duro para conquistá-lo. Hoje, mais um episódio do Connect Work está entrando no ar para você, empresário, empreendedor, profissional liberal, ter novos insights, novas ideias e, principalmente, escutar uma história de sucesso, uma história de superação, uma história incrível de uma mulher que superou alguns desafios ao longo da sua vida. Mas antes de você conhecer quem é essa pessoa incrível que eu trouxe para hoje compartilhar conosco a história dela, eu quero te fazer um pedido. Aqui embaixo você tem a opção de se inscrever aqui no canal. Para cada semana você está recebendo os nossos conteúdos. Tem um sininho também do lado, que é a notificação que você pode estar marcando, para sempre que subir um novo episódio, você ter essa informação e participar conosco desses episódios incríveis. Passamos por uma jornada fantástica de mulheres empreendedoras, que cada uma delas passou contando a sua história no mês de março. Estamos entrando já no mês de abril, mas continuamos com mais uma história de sucesso de uma mulher. Uma mulher que é mãe, uma mulher que é filha, uma mulher que é empreendedora, uma mulher que teve a oportunidade de herdar algo bem interessante que talvez, se você tiver mais ou menos a minha idade, você deve ter ouvido falar do produto que ela fabrica na indústria dela. Mas eu não vou falar nada porque ela mesma daqui a pouquinho vai estar contando essa história e eu quero convidar vocês a conhecerem a minha amiga, a minha convidada de hoje, Érica. Érica, seja muito bem-vinda ao Connect Work e pode dar sua saudação para os nossos amigos que estão nos assistindo hoje. Olá, pessoal. Muito prazer, Anderson, estar aqui com você e poder levar aí um pouquinho da minha história e motivar algumas mulheres e empresários e empreendedores nessa jornada, né, que a gente sabe que é gratificante. Né? Fantástico. E a Érica é uma amiga de algum tempo já, que a gente participa juntos aí de alguns movimentos de networking. Inclusive, estamos iniciando um movimento que aqui nós estamos gravando dentro do estúdio da Formakes, e a Formakes, juntamente com outras empresas, está participando de um movimento que eu quero, inclusive, falar para você. Se você estiver aqui no Rio de Janeiro, nós estamos aqui na Formakes, na Barra da Tijuca, mas se você está no Rio de Janeiro, você tem a oportunidade também de participar de um movimento que eu e a Érica e o Estúdio Formakes estamos participando, que é a UNN, a Universidade de Negócios e Networking. É um movimento de conexão, conectar pessoas, conectar empresários, e é mais uma oportunidade, né, Érica, que nós temos de trocarmos ideias, trocarmos experiências e podermos conhecer pessoas novas, histórias novas, né? E com isso a gente acaba conhecendo também o segmento um do outro. E eu confesso, Érica, que até o momento que eu conheci você e o Jorge, eu pouco entendia desse seu mercado. Aliás, indústria é algo que eu vivi pouco na minha vida, né? Meu pai sempre foi do comércio, a minha mãe sempre... Minha mãe, sim, da indústria, mas era indústria têxtil, né? De confecção, enfim. Indústria realmente de produção, principalmente. Aí eu vou começar a entregar o ouro, né? Vai entregar. Indústria do doce, diferente, até porque como criança a gente só consome doce, né? E eu quero começar te perguntando, Érica, como é que foi essa... Você falar um pouquinho da sua história, né? Se você é daqui do Rio mesmo, né? Eu já sei um pouco da sua história, mas eu quero que você conte aqui para os nossos amigos como é que começou essa sua história de vida, que a sua vida se confunde, né, em vários momentos com a sua história profissional. Então, queria que você começasse a contar essa história. Na verdade, confunde total, né, Anderson? Eu nasci dentro da empresa, né, vamos dizer assim. Então, você já entregou aí o ouro, falou que a empresa é de doces, né? É bala e pirulito. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Porque que criança tem a alegria, a sorte de ser dona de uma fábrica de bala? Então, hoje em dia, vocês imaginam aí quanto, né? A gente fala tanto de bullying, né? Então, o quanto de bullying eu e meu irmão não sofremos na escola, né? Tipo, vocês estão mentindo, porque quem é tão sortudo assim de poder consumir bala o dia inteiro? Então, minha história começa muito ali, né? A fábrica começou com o meu avô e depois passou para os meus pais, e eu ia muito. Eu era uma criança diferente do meu irmão, que ia para a empresa, mas simplesmente para brincar. Ele chegava lá para jogar futebol com os funcionários. Ele já chegava perguntando qual era o horário do almoço para ele poder jogar bola com o pessoal lá.
Eu não, eu gostava realmente de estar na produção. Então eu era aquela criança. Queria ver como é que funcionava, tava né? ali sempre, né, pedindo para botar tabuleirinho ali embaixo para eu chegar na altura das mesas, né? E queria aprender mesmo, né? Então eu ia para a produção, sempre fui de botar a mão na massa, né? Sempre gostei muito da cozinha, então assim, aquela criança que normalmente assistia, né, Bom Dia e Companhia, TV Colosso, vamos entregando a idade por aí, né? Eu assistia Ana Maria Braga, Norte a Norte, Palmeirinha, fui para a cozinha muito cedo. Então, lógico que para o meio industrial, né, de culinária, da fábrica, que é uma coisa muito artesanal, para mim era encantador. A fábrica começou com seus avós. Com meus avós, com meu avô, imigrante português, né, comerciante. E aí teve diversos restaurantes, né, diversos empreendimentos. E aí o último empreendimento dele foi a Galo Doce. Então, fábrica, indústria de balas, Galo Doce. Galo Doce. Então, se você tem aí em torno dos seus 35, 40 anos, um pouquinho mais. Quantos anos tem a fábrica? 45, vamos 45, fazer esse ano. então, acertei. Eu lembro que pequeno a gente via essa bala, mas assim, não era tão fácil de encontrar. Né? Em alguns pontos assim chaves a gente via, e era a fábrica do desejo de toda a criançada, né? Uma fábrica diferenciada, era uma bala diferenciada, um sabor diferenciado, muito colorida, né? Então isso chama a atenção. E eu lembro que sempre tinham letras assim diferentes, que hoje eu entendo que é personalizado, né? Vocês atendem até hoje algumas empresas, né, que querem associar a sua marca à fábrica, né? Então, muito bacana. Isso marcou uma época, né? E como foi, o Érica, você crescer dentro de um ambiente que era o desejo da maioria das crianças, né? Você comentou que isso no passado tinha esse bullying, mas na verdade um bullying bom, né? Bom, né? Todo mundo provavelmente queria ser amigo de vocês para aproveitar de alguma forma ali. E como é que foi, como foi essa jornada ali dentro da fábrica de você ver primeiro os seus avós, né, depois os seus pais, desenvolvendo algo que era familiar, né? Como é que foi esse sentimento, você desenvolvendo, e em que momento você despertou interesse também de fazer parte? Então, Anderson, eu sempre tive essa coisa de pertencimento, né? Foi o que eu falei, assim, eu sempre estive na empresa presente, e quando meus pais faziam eventos, feiras, né, eu ia junto. Quando meus pais adquiriram a parte de chocolate, que a gente já está um pouquinho mais de lado. Ah, tinha chocolate também? Tinha, a gente chegou a fazer chocolate por um período. Eu, no início, fazia alguns recheios, né? Então, o brigadeiro eu comecei a fazer em casa. Então, assim, eu sempre tive essa coisa do pertencimento. Mas, realmente, assim, eu não me via lá dentro da empresa. Era aquela coisa, meu discurso era sempre assim, se precisar, um dia eu vou, né? Se acontecer algo, eu vou para lá. Não era aquela coisa de sonho de criança, né? Que vê, né? E não, eu vou assumir isso. Não, tinha uma paixão muito grande, uma identificação pelo produto, né? Entendia o valor, o impacto que a gente causa emocional nas pessoas. Eu conseguia entender isso, né? De valorização, mas era aquilo, né? Quando for, se tiver algum momento... Se chegasse o momento, tivesse a oportunidade, você estaria. E chegou o momento. E agora, o sonho de toda criança tem um sonho profissional, né? Você acabou de dizer que não era tanto o sonho ali. E qual era o seu desejo? O que você pensou na infância que você ia exercer profissionalmente? Eu sempre falei que eu ia fazer medicina. Medicina? Sempre falei. E aí cheguei a prestar vestibular algumas vezes e fui meio que perdendo o encanto nesse processo. E aí fui para a faculdade de gastronomia. Voltou porque... Voltei, né? Mas aí falava que queria ter restaurante. Entendi. Né? Que ia fazer buffet, ia fazer outra coisa. Né? Mas fiz a faculdade. A fábrica era algo que estava ali muito próximo, porque era uma indústria familiar, mas não tinha aquele desejo ali de participar ativamente, né? Da administração. Eu não me via como a gestora da empresa. Talvez até por uma questão de visão de criança, né? Dos pais serem eternos, né? Então, assim, você não pensa nesse, né, limite, assim, não sei, ali não tinha essa visão. Sempre foi uma coisa muito assim, tá, se uma hora
precisar, eu vou. E você teve uma outra vivência profissional fora dali? Não. Então, embora não fosse desejo, acabou que ali foi o primeira atividade profissional e continuou. Para dizer que não tive assim nada fora, eu trabalhei durante 1 ano como vendedora de loja de sapato, porque peitei meu pai, falei, não, eu quero trabalhar. Ter uma experiência. Quero ter uma diferente. experiência. Eu estava na faculdade de hotelaria na época. E aí eu falei, vou fazer. Né? Vou trabalhar, e aí fui, mas logo depois casei, fui morar no sul, enfim. E aí realmente fui viver um período, vida de dona de casa, enfim. Né? Entendi. Fui fazer essa... E como que foi esse retorno? Você foi para o sul, casou, né? Constituiu uma família. E como é que foi esse retorno novamente para o Rio de Janeiro? A fábrica... indústria de balas Galo Doce está no Rio de Janeiro, né? Para você que está nos assistindo, fica aqui na zona norte, né? Do Rio de Janeiro. Então, 45 anos no mesmo lugar, né? No Rio de Janeiro, adoçando a vida dos brasileiros, porque não é só no Rio de Janeiro que ela é vendida, né? Não, no Brasil ela é vendida todo. No Brasil todo. Então, se você não conhece, acessa aí o Instagram Balas Galo Doce. Se você nunca experimentou, o que eu acho muito difícil, né? Faço aí votos que você procure algum local, né, próximo aí de você que tenha acesso a essa bala. É uma bala diferenciada, fantástica, e que inclusive aqui no Rio a gente usa muito ela para eventos, né? Para presentear, para personalizar e em feiras, né? Eu propriamente já usei e vejo que várias pessoas utilizam. E como é que foi, Érica, esse retorno? Você foi para o sul do Brasil, qual cidade que você morou? Porto Alegre. Porto Alegre. Foi para Porto Alegre, ou seja, uma temperatura diferente, uma cultura diferente, mas ali você estava desenvolvendo o papel de mãe, de esposa, né? Profissionalmente chegou a desenvolver alguma coisa lá? Não. Não, né? Foi não. realmente... Fui para estudar, fui para acompanhar meu ex-marido, enfim. Então foi nesse propósito mesmo de recém-casada, muito nova, casei com 22 anos. Então fui seguir aí o marido mesmo, né, o ex-marido, e fiquei por lá um tempo. E como é que foi esse retorno para o Rio de Janeiro? Então o retorno para o Rio de Janeiro veio com um divórcio. Né? Teve aí um divórcio. E coincidiu com o divórcio com o falecimento do meu pai. Né? Meu pai, a gente descobriu aí um câncer fulminante. Né? Foi muito rápido. Em 6 meses ele faleceu. E eu falei, não, tá na hora de eu voltar. E aí, quando eu voltei, minha mãe estava precisando. Aí é o que a gente fala, né? Se chegar o momento, se for, né, da vontade de Deus, enfim, eu vou para lá. No momento do falecimento, ele era o gestor da empresa? Ele era o gestor da empresa. Tá. Ele era o administrador. Na verdade, é uma história até interessante, né? Que a gente não falou. Mas meu pai era o genro do fundador da empresa. Ele não era o filho. Entendi. Né? Então, ele foi para a fábrica antes da minha mãe. Entendi. Né? Então, ele foi uns 4, 5 anos antes da minha mãe. E ele assumiu o papel de gestor. Então, ele ficou quase uma boa parte da existência da fábrica com o Vitória. Ele ficou. E com o falecimento dele, quem assumiu a fábrica? Minha mãe. E aí, nesse momento... Foi esse momento que você chegou para apoiar? Eu cheguei 1 ano depois que meu pai tinha falecido, mais ou menos, eu cheguei na empresa. Né? E como é ser filha do dono, né, da empresa, depois filho agora quer dizer, permanecendo como filho, mas agora só a mãe, algo que não estava tão forte no seu coração, mas era uma indústria familiar. O que batia mais forte? Era o desejo de aprender e continuar com aquele segmento? Ou era uma sensação de obrigação? Né? Por que eu pergunto isso? A gente percebe hoje muitos, talvez com a globalização, com a informação muito fácil, a gente não percebe tantos filhos seguindo a mesma trajetória dos pais, né? Mas no passado isso era muito comum, né? Sim. E é interessante que você não tinha esse desejo, mas de repente aconteceu de ficar. Mas como é que foi essa transição? O que aconteceu que efetivamente fez com que você mudasse essa ideia, né, de não apoiar, não participar do processo e de repente entrar dentro do processo de quem sabe, não ainda como gestora, mas participando ali do chão de fábrica, né, da administração, das atividades da empresa, que eu imagino que são muitas, né? São bastante.
tudo começou, Anderson, acho que com a minha vontade. Primeiro, paixão mesmo pelo produto. Eu sempre fui muito encantada com coisas artesanais. Então, só o processo produtivo da bala já me encantava, né? Então, eu olhava aquilo e falei assim, gente, tem que saber fazer isso, né? E a questão da gastronomia, né? Eu tinha uma paixão muito grande para a gastronomia. Então, assim, foi meio que tudo se casando. Então, eu estava num momento delicado no Sul, não vou dizer que isso não motivou também. Então, minha mãe sozinha na empresa, né? Então, você vendo um legado ali, né? Com uma pessoa que você ama também, passando por processos de também aprender, né? A fazer a gestão do negócio sozinha, tudo isso. Eu falei, acho que eu posso ajudar, né? E qual a sua função no início, né? Logo que eu entrei, eu assumi a parte, primeiro, de vendas, ali de contato com os clientes, ia ser essa minha parte, e controle de produção. Logo que eu cheguei, minha mãe estava num período um pouco mais estressado, vamos dizer assim, né? Assumindo toda uma gestão muito grande, uma empresa com bastante funcionários, muito tempo geridos por homens, né? E aí, infelizmente, a gente ainda enfrenta isso, né? Então, principalmente quando a gente fala de chão de fábrica, tem a questão do patriarcado, do machismo. Então, a gente tinha um pouco esse impasse ali de uma mulher assumindo a liderança, tudo isso. E muitos funcionários chegaram e falaram assim, você pode começar a conversar com a gente ao invés da sua mãe? Né? Porque era um sangue novo ali chegando, com uma pegada talvez que ela não tenha aprendido, né? Ela vem de uma geração de que tem que ser autoritária, né? Não é uma liderança acolhedora, participativa, é mais faz o que eu tô mandando porque eu sei o que eu tô fazendo, né? E aí eu fui assumindo também essa parte de gestão de pessoas dentro da empresa. Logo depois assumi parte administrativa mais chata, que é a emissão de nota fiscal, porque a gente foi uma das primeiras levas de empresa a entrar com a nota fiscal eletrônica, então era tudo muito novo. E a gente teve alguns impasses, porque a gente teve que botar uma nota fiscal eletrônica numa região que não tinha internet. Né? Então imagina o caos que foi, e aí isso tudo foi caindo no meu colo por ser uma mente mais nova e estar disposta a isso, né? E para sua mãe também foi um desafio, né? Porque afinal ela provavelmente não teve tempo de se preparar para assumir a empresa, né? Não teve. Ao longo da vida ela teve algum tipo de formação, ela se preparou para isso? Já era a intenção que ela assumisse ou foi realmente... Minha mãe se formou em engenharia, trabalhou durante muito tempo, na verdade nunca exerceu a profissão de engenheira. Ela trabalhou muito tempo como secretária executiva. E aí, mais ou menos ali no ano que eu nasci, ela foi para a fábrica, né? Porque teve um boom realmente, a fábrica cresceu muito e ela foi. Mas quem fazia a parte toda de gestão, que era administrativo mesmo, que era formada em administração de empresa, era meu pai. Entendi. Então, assim, até a questão da administração, que a gente fala de empresas familiares, né? A parte de gestão foi muito sendo passada eu faço assim, tanto que quando o Jorge entrou, muita coisa ele me perguntava assim, mas por que tem que ser assim? Era um modelando o antecessor, né? E aí eu parava e olhava assim, porque tem que ser assim, porque sempre foi assim e acabou. Por que tem que ser assim? Porque é assim e acabou. É o processo criado e todo mundo seguiu, por que você está discutindo, né? Né? Então, assim, sistema, isso tudo a gente colocou, vou te dizer que na pandemia. Entendi. Livro caixa da empresa até, a pandemia foi 2020, até 2019 era o fichário preto da União. Não existia sistema. A gente está falando de um passado muito recente, muito né? 4 recente. anos. Né? Que empresa ainda administra... Gente, era literalmente fichário preto da União, tá? Caramba. Era o da União, que como não tinham mais as folhas da União, a gente xerocava para botar as folhas. Então, essa foi a gestão que eu peguei. Foi o que eu aprendi a fazer. Entendi. Né? Era realmente modelar o formato que era feito até aquele momento e quem vinya chegando na administração. Imagino que isso replicava nos setores todos, né? Todos os setores funcionavam com um formulário, com um checklist, com alguma coisa do tipo, né? Tipo, a comissão... chega a ser até engraçado de você perguntar, gente, como é que essa empresa... Eu hoje mesmo, né, olhando de fora, eu falo, gente, como é que essa empresa tá viva vendendo para o Brasil inteiro?
porque a nossa funcionária que começou com meu avô com 17 anos, né, Eliane, e faleceu na empresa, né, a gente brincava, eu falava, ela é a caixa preta da empresa, né, igual avião tem caixa preta. Ela já sabia. O cliente ligava e falava assim, não, olha, você está pedindo errado, vocês não compram isso. O cliente tal está há muito tempo sem comprar, já está na época. A gente não precisava ter livro, porque Entendi. os nossos clientes são fiéis. Ela era o CRM vivo, né? Vivo, exatamente. Então, assim, até antes dela morrer, ela me ligou e falou, ó, não esquece que cliente tal é assim, cliente tal é daquele jeito, pessoas vão falar isso para você. Ela foi me passando algumas coisas da empresa, porque a gente tem uma causa. Né? A gente conseguiu construir uma causa ali. Né? E interessante, você comentou já 2 vezes algo que me chamou a atenção. Pelo visto, todos os funcionários fazem uma carreira dentro da empresa, né? É isso mesmo? Sim. Em média, quanto tempo o funcionário tem ficado na empresa? O meu funcionário mais novo que eu tenho, ele entrou na pandemia. Tá, 4 anos. 4 anos. Mas, por exemplo, eu tenho 2 funcionários, meu mestre baleiro e o assistente, eles estão comigo desde que eu sou criança. Caramba. O mestre baleiro me conhece, E isso acho é cultura que desde da empresa, 8 né? anos. Essa funcionária, né, que a gente faleceu, a gente já está com a neta dela trabalhando pra gente. Fantástico, ou seja, passou não só de geração em geração a gestão da empresa, mas também de geração em geração os colaboradores, né, os funcionários, né? Então, isso chama muita atenção porque é muito comum hoje nas empresas ter uma rotatividade relativamente rápida, né? Tem colaboradores que não esquentam a cadeira e 2, 3 meses, às vezes não passa do período de experiência e já sai. Não é comum hoje. Na indústria, então, especialmente uma equipe de colaboradores permanecer por tanto tempo. Isso mostra, por outro lado, que existe uma causa muito forte, né? Existe um motivo, existe um porquê. E por mais que seja uma gestão que... Eu acho que talvez por uma falta de conhecimento empresarial, né? Imagina hoje, de 2024... A gente fala muito isso aqui em algumas entrevistas. Você sai hoje de uma faculdade de administração de empresas e, na prática, você não sabe dirigir uma empresa. Você não sabe administrar uma empresa com a formação em administração de empresas. Sim. Porque você vai se deparar com financeiro, você vai se deparar com vendas, com comercial, com marketing digital. E numa faculdade de administração você não aprende nada disso. E com pessoas, né, Anderson? A gente leva muito para a questão técnica. Sim. Né? Liderança, né? Gestão de equipe. Né? E esquece que você tem que estar ali entendendo o seu cliente também. Sim. Se em 2024 está assim, eu imagino 45 anos atrás e todo esse processo de transição, né? entre a família. Né? E uma curiosidade, como era ter a mãe como chefe... Imagino que não deve ser nada fácil, né? Não é fácil, né? E vou te dizer que eu tinha 2 mães, né, na verdade. Porque eu tinha a minha mãe real, né, que era a minha chefe das chefes, e a gente tinha a Eliane, que começou na empresa antes da minha mãe. Viu vocês crescendo, era uma segunda mãe, né? A gente brincava com ela, porque eu e minha mãe juntas tínhamos menos tempo de empresa do que ela. Então ela passou por 3 gestores, 4 porque ela me pegou como gestora também. Então ela pegou meu avô, ela acompanhou, né? Meu avô comprou a Galo Doce, mas ele comprou na verdade uma outra empresa e ele construiu o prédio da Galo Doce. Então ela foi com meu avô em Benfica, que era onde era a antiga fábrica, e ela foi uma das primeiras funcionárias da Galo Doce. Então ela acompanhou meu avô, acompanhou meu pai, acompanhou minha mãe... e me acompanhou. Então, assim, eu tomava bronca de 2, né? Era de uma. Não foi fácil. Para quem tem medo de um chefe, ter 2 é a coisa mais assustadora ainda, né? E nesse momento, qual foi o ano da transição que você, de fato, assumiu ali também agora como gestora? Né? Foi presente de pandemia, 2020. Presente de pandemia. Então, tem 4 anos, né? 4 anos. Como foi essa transição, né? Como foi assumir? Imagino, você estava preparada para isso?
Não tava, assim. Eu já estava com mais corpo na empresa, já, né, a gente fala assim, você não estava preparada. Eu estava 15, 16 anos na empresa já, mas essa coisa, né, de familiar, que às vezes fica muito fechado na cabeça, né? Então, assim, toda a parte de gestão minha mãe fazia. Né? Eu tinha algumas noções do que eu fui fuçando, do que eu fui observando, né? Ela viajava às vezes, saía, mas era muito, entrou dinheiro, paga, né? Projeção de caixa, não tinha muito essa noção, enfim, né? Controle de estoque, isso tudo de projetar, né? Eu não tinha muito isso. Então, assim, não estava nem um pouco preparada. Confortável, né? Confortável, ainda mais no cenário que o mundo se encontrava, né? Eu assumi, caiu no meu colo 10 dias depois que a pandemia foi instaurada. Caramba. Então, 2020, no início da pandemia, você assume como gestora de uma indústria que tinha quantos funcionários? Na época a gente estava com 10 funcionários. 10 funcionários, uma estrutura toda para se manter, contas a pagar, né, vendas feitas para serem entregues e que provavelmente estavam sendo canceladas, né, por conta da pandemia. Esse pode-se dizer que foi um grande desafio da sua vida? Foi. Ou você teve ainda mais desafios superiores a esse? Não, eu já estava divorciada há 2 anos, né? Então eu tinha aí uma filha de 3, uma filha de 8, uma mãe de 64, uma avó de 90, 10 famílias, né? E tudo fechado, a gente sem saber o que estava acontecendo, clientes ligando, cancelando o pedido, você tendo que fazer uma tomada de decisão, né? Porque se clientes cancelam o pedido, você não tem capital, né? Num período do ano que a gente sabe que é mais complicado, janeiro e fevereiro para o comércio é muito ruim, né? Então, assim, foi um momento bem desafiador, né? E que não tive muito tempo para pensar. Imagina. Era agir. E sem a cultura de venda direta, né? A gente era voltada para o né, B2B e não era que a gente vendia para o comércio. E vinha de uma cultura que era meio que tirador de pedido, né? O comprador ele já vinha até você, eu quero uma quantidade. Eu vejo muito isso na indústria até hoje, né? Sim. A indústria tem todo um trabalho de captar o cliente e às vezes aquele cliente ele fica por anos, né? E de repente você se vê numa necessidade de fazer uma venda agora mais forçada, né? Mais rápida para poder abrir novos mercados, né? A gente não tinha, o que você falou, assim, os clientes vinham até a gente. Não tinha um vendedor, A gente tinha vendedor de rua, mas era esse esquema de tirador de pedido. Tirador de pedido. A gente quase não abria um cliente ou outro, mas assim, não tinha uma rede social forte, não tinha um site forte, não tinha contato direto com o cliente, né, com o consumidor final. A gente não tinha essa cultura. Mesmo o pós-venda não existia. O pós-venda que existia com a gente era isso. Casa do alemão, né? Você falou aí de clientes que ficam anos e anos. A gente já sabe que o Casa do Alemão compra a cada 15 dias. Então a gente ligava. Quer passar pedido? Tá na hora de você passar pedido. Posso confirmar? Era isso. O nosso pós-venda era esse. É uma venda relativamente fácil, né? Uma revenda, né? Uma revenda. Então, assim, quando a gente fala, né, que eu fui descobrir na pandemia a taxa de retenção, né? Eu falei, gente, a taxa de retenção da minha empresa é altíssima. Porque 90% dos meus clientes compram todo mês. Entendi. Só não tinha novas aberturas, né? Eu só não tinha novas aberturas. Mas assim, e eu falei, gente, o pessoal quer isso? Eu falei, eu tenho sem fazer propaganda nenhuma. Né? Não, fantástico. Pessoal, nós estamos aqui com a Erica.Guimarães e se você não segue ela ainda, anota aí, Instagram, @erica.guimarães e
Balas Galo Doce. São os dois Instagrams da Érica e da fábrica de balas Galo Doce. Convido você a seguir. É um perfil ali tentador, porque sempre eles estão fazendo alguns vídeos ali bem interessantes que aguça a nossa vontade de experimentar aquele novo produto. Eu vi, inclusive, Érica, que acho que foi no Natal, né? Vocês fizeram ali aquele cajadozinho do Papai Noel, né? São as nossas bengalas. Fala um pouquinho desses produtos. Quais são os produtos que, assim, padrão que vocês têm e o que faz esporadicamente para cada período do ano? A gente tem os produtos clássicos, né? A gente brinca muito o pirulito do Chaves, que é aquele grandão. O pirulito que a Xuxa usava para apresentar os programas eram os nossos, né? Os Trapalhões. Então a gente tem todo esse leque dos pirulitos psicodélicos. Né? Então a gente marcou uma geração de verdade, né? De verdade, de verdade. A gente fez parte, né? Então a Xuxa presenteava, né, ali os participantes do programa, tinha nos Trapalhões, quem ia, né, assistir as gravações muitas vezes recebia. Então assim, a gente marcou uma geração. Tanto que agora que a gente começou a botar mais a cara, né, até por conhecimento dessa necessidade, né, de que a empresa precisa ter uma cara, a gente começou a participar de alguns eventos, a gente realmente percebe, e é isso que motiva a gente seguir, a gente vê que construiu, a gente fala muito de causa, né, que a gente construiu uma causa porque a gente presencia pessoas chorando. Ao ouvir falar com a gente, eu não acredito que estou conhecendo a dona da empresa, a neta do fundador, né, e contando histórias muito impactantes, né, a gente mexe muito com esse emocional, né, o próprio sabor da bala faz voltar à mente um momento do passado, né? Aí isso eu puxo a sardinha pro meu lado, porque eu sou muito chata com paladar. Eu tô sempre ali experimentando, porque é o que a gente quer manter, né? Então, por eu ser da gastronomia, por eu ter essa formação, eu sei a ligação que o paladar tem com a memória. Fantástico. Né? Então, eu quero realmente manter isso. E agora, Érica, tem 4 anos que você está diretamente na gestão da empresa, agora diretora da empresa. Antes você chamava alguém de chefe, agora todos chamam você, né, de diretora, de chefe. Grande aprendizado. Qual foi o aprendizado que você, meio que na marra, né, mas que você aprendeu desses 4 anos? Anderson, foram alguns. Primeiro, posicionamento. Né? Eu tive que muito rapidamente me posicionar, porque a gente teve que tomar uma decisão, né? Então ali foi o meu primeiro papel, né? Porque minha mãe estava com o emocional muito abalado, né? Tinha uma questão e alguém precisava tomar uma decisão. E até ali, aquele momento, eu ainda me enxergava muito como subordinada ainda. Eu não tinha me posicionado também. Né? Como não, eu não tô aqui simplesmente porque eu tenho que estar, porque eu sou herdeira, não. Eu realmente, nessa história toda, eu tenho competência para estar e eu tenho como tomar essa decisão. Então, me posicionei muito rapidamente. E aí, você se posiciona perante sua mãe, perante sua, então, chefe e assume ali o papel de parceira, né? Mesmo de tomada de decisão, e você tem que se posicionar perante os funcionários. Sim. Né? A gente optou na época por fazer a demissão de todos eles. E uma demissão de 10 que você não está preparado, você não tem dinheiro em caixa e rescisões longas, né? Eu tinha funcionário de 15 anos. Caramba, no meio da pandemia. No início da pandemia. Então, assim, eu tive que me mostrar ali muito de confiança, porque a gente fez acordos longos, eles toparam. E isso tudo demonstra, você fala, não, é um posicionamento e você reconhece a liderança que você, mesmo sem ter percebido, se ali já no estava pouquinho exercendo. Já estava exercendo, exatamente. Então, assim, eu comecei a ver, outro grande aprendizado que eu tive foi que a gente não precisa liderar com autoritarismo. Eu sempre chamei muito eles como minha família. A quebra de um padrão, né? Exatamente. Até então, o padrão que eles estavam acostumados era esse, né? E eu sempre fui do outro... água pro vinho. Eu sempre fui do tipo, eu confio em vocês, a função é essa,
Como vocês vão resolver, não cabe a mim. Vocês estão mais no dia a dia. Eu ficava muito no escritório. Apesar de gostar muito de produção, ali no dia a dia eu ficava mais no escritório. Uma relação de confiança mesmo Até com a porque equipe. tinha criança pequena comigo na empresa. Então, eu estava muito no escritório ou ali envolvida em outras questões. Então, eu delegava muito para eles, né? Então, eu pude perceber isso, né? Eu consegui construir uma liderança familiar, porque você ter aí 8 funcionários, porque 2 eram externos, né? Eram vendedores, 8 funcionários que passaram por esse processo com você, de pandemia, de acordo, tudo, e não saíram, né? Quando você fala, não, agora nós estamos prontos para um próximo passo, fazer recontratação de todos, e eles querem estar junto, aí foi quando eu percebi que realmente a gente não estava ali por causa de um CNPJ. A gente, além de CNPJs, a gente tinha CPFs que abraçaram o nosso CNPJ. Isso foi um aprendizado, assim, muito grande pra gente. É uma história de conectar não só a fábrica, o produto com o consumidor final, mas vocês conseguiram construir com a equipe uma família, né? Uma grande família, que não só vocês que são os líderes, a diretoria, gestores, mas os colaboradores se sentiam também fazendo parte ali de uma construção de uma história, né? E uma história que continua, e uma história que vai continuar até quando vocês desejarem, porque ela sem dúvida marcou geração, vem marcando a geração atual. Eu tive até eu acho que eu não contei essa história para vocês. Acho que foi no final do ano passado, eu comprei com o Jorge, né, personalizei umas balas e eu dei para algumas pessoas. 3 pessoas que eu dei, quando eles pegaram o saquinho, eles olharam: eu não acredito que é aquela bala da infância. Eu falei, é aquela bala da sua infância. E pessoas assim com essa faixa etária, de 40, 45, 42 anos. E quando eles abriam, eu falei, cara, eu não sabia que isso aqui existia mais. Eu falei, pô, existe. E aí eu tirei onda, né? Eu falei, conheço os donos, conheço a fábrica. E assim, e isso confirma o que você falou, não é uma história, né? E hoje poucas marcas conseguem isso, né? E fica aqui acho que é um grande insight que a gente pode passar aqui para todos que estão nos assistindo. Qual é a marca que você, na sua empresa, no seu negócio, seja no treinamento, seja a venda de um produto, seja a venda de um serviço, qual é a causa, né, que você construiu e qual é a marca que você está deixando, né, para a eternidade, né, o que vão lembrar da sua empresa ou de você daqui a alguns anos, né? E é fantástico quando olha para a história da Galo Doce. E a gente está falando aqui de 40 anos atrás de algo que continua existindo hoje. Sim. Né? E que pode existir por toda a eternidade, basta vocês quererem, porque vai ter mercado para isso. Né? E fazer uma transição agora, Érica, a gente está participando junto aí de alguns movimentos, como eu falei, e um grande movimento que a gente participa é um movimento de networking, né? Tem alguns grupos aí que a gente navega e toda hora está se encontrando, e agora a gente está inventando, como se não bastasse o que a gente já faz. A gente não faz nada na vida. A gente está inventando mais um movimento que eu falei no início, né? E novamente eu convido você que está aqui nos assistindo. O Jari está ali atrás escondido ali, mas ele também faz parte. Então você que conhece aqui a Formmakes Produções, conhece a Galo Doce, a Érica, me conhece. A gente está no movimento aí de empresários, né, de empreendedores, chamado UNN, Universidade de Negócios e Networking. E o intuito é conectar pessoas, conectar histórias, né, conectar negócios e fazer com que todo mundo, de alguma forma, se desenvolva. Seja um desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, aquele ombro amigo, né, para poder chorar os momentos de desafios. E isso é uma grande verdade, né? O empresário, ele muitas vezes é solitário, porque ele tem ali a equipe que tem que pagar, tem que pagar a conta, porque senão desliga a luz, e tem que se mostrar forte, né, o tempo todo, porque não tem jeito, você não tem com quem dividir. E os grupos de network, eles servem muito para isso, né? Sim. E a gente está construindo essa ideia, e se você quiser fazer parte, conhecer mais, pode deixar seu comentário aqui que a gente vai apresentar. Mas eu introduzi isso para fazer uma pergunta, Érica. A gente percebe um movimento seu aí,
além de diretora, chefe lá da Galo Doce, né, de liderar essa equipe, de manter essa história de sucesso, né, que é a fábrica e todos esses produtos maravilhosos que estão sendo distribuídos, mas a gente percebe um movimento seu, em alguns momentos mais focado para mulheres, de alguns treinamentos. Fala um pouquinho mais, o que você está projetando aí para 2024, para o futuro? O que a Érica tem aí de novidade para falar? Então, Anderson, você me perguntou qual foi um dos grandes aprendizados da pandemia, né? De todo esse legado. A gente que vem desse meio, né? Muito... Como você foi parar ali, né? Eu só fui seguindo o fluxo, né? Praticamente foi isso. Eu fui seguindo o fluxo da vida. Lógico que nós temos escolhas e eu fui deixando essa, né? Talvez inconscientemente me levar para esse legado. E muitas vezes eu falei, gente, não tem assim uma grande história, né? Eu simplesmente assumi uma coisa que era da minha família, né? Correr natural aí da vida. E só que quando a gente começa a participar desses movimentos de network, né, e aí você começa a falar com um, fala com outro, de onde é que você vem, deixa eu conhecer a sua empresa, né, em todos esses movimentos que eu já passei de network, eu sempre entrei como Galo Doce, né, e aos pouquinhos eu fui percebendo que eu tinha muito a entregar, né, como empresária, como uma mulher que assumiu um legado. E que muitas mulheres não conseguem fazer isso, não percebem esse valor, não sabem como fazer essa ligação da vida empresarial com a vida familiar. Então, foi o que eu falei aqui, né? Minhas filhas iam para a empresa comigo. Isso, para mim, era uma história natural, né? De fazer. Assumir uma liderança foi natural, não foi nada maçante. Foi fácil? Não foi fácil. Empreender não é, né, um mar de rosas, nada disso, mas é gratificante, me dá permissão de estar com as filhas, de estar nesse momento. E aí eu fui percebendo o valor que isso tinha, né, o interesse que isso despertava, que mulheres muitas vezes, né, eu falo mulheres porque é com quem eu acabo me conectando mais, não conseguem liderar, por exemplo, e se posicionar perante alguns homens, né, principalmente quando elas assumem o papel e esses homens já existem. E aí eu fui percebendo que é uma dor e que eu consigo ajudar essas mulheres nessa dor. Então eu estou fazendo esse movimento, né, de ajudar mulheres a descobrirem o seu potencial, descobrirem o seu real propósito, né, a sua real vontade, saber se realmente o que elas fazem hoje é o que elas querem e se como elas estão fazendo é a forma que elas querem ou está sendo imposto para elas. Fantástico. Tomar como exemplo o que aconteceu com você, né? Que talvez de uma forma inconsciente seguiu a jornada da família, né? Que era Sim. manter a indústria funcionando, mas em algum momento você percebe que você pode fazer algo que está mais conectado, pode se falar com o seu propósito, né? Sim. Com o seu propósito de vida que pode ser de treinador, de mentorias, né? E você tá seguindo essa jornada e a gente percebe, né? A gente percebe que já tem algumas... Tô sabendo que vai ter um evento que vai acontecer aí nos próximos dias, e eu acho que é o primeiro de muitos, né? Uma jornada aí de eventos de mulheres. Então, você, mulher, né, que está aí nos assistindo, e de repente está vivendo uma história muito parecida com o que a Érica acabou de narrar, seja dando continuidade ao negócio da sua família, ou até mesmo estando infeliz, né, com o que faz hoje. Tem quantas pessoas, quantas pessoas às vezes estão em uma atividade, seja de empreendedorismo, seja de CLT, que estão ali meramente pelo dinheiro. E o dinheiro é necessário, sempre vai ser necessário, mas não vai fazer com que você permaneça ali muito tempo, né? Então, se você, mulher, acha que tudo que nós estamos falando aqui faz sentido para você, você está vivendo um momento muito parecido com a história da Érica, faça contato conosco, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, o arroba da Érica, Érica
Guimarães no Instagram, e ali você vai ter todos os contatos dela. Eu tenho certeza que assim como eu estou vendo que ela já está ajudando algumas pessoas, ela poderá ajudar você a, quem sabe, entender aí esse mercado de uma forma melhor. E a gente tem falado muito também, Érica, a gente bate muito papo, eu, você, o Jorge, agora com o Carlos, né? A gente fala às vezes aqui com o Jairo também, em relação ao NN. E assim, a gente começou a falar muito de network, né? Mas na prática a gente percebe que as pessoas estão tendo problemas que não é só o financeiro. Tem problemas de saúde da ordem física, da ordem mental, né, no sentido de ter pessoas em depressão, pessoas com síndromes. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, porque eu sei que o seu desejo é ajudar as pessoas também um pouco com essa área, né? E o que você tem encontrado, o que você tem visto, principalmente nas mulheres, né? Nesse mundo tão capitalista, né? De cada vez mais a gente não consegue celebrar um novo celular que compra, porque a gente já olha para frente e quer comprar um diferente. A gente não consegue celebrar nenhuma conquista, porque a gente acaba de conquistar e a gente já quer um passo além. E isso vai gerando uma ansiedade que não tem fim, né? Como tem sido? O que você tem encontrado no seu dia a dia, principalmente nas mulheres? Isso foi um propósito até que eu assumi e que eu percebi isso, né? Porque era uma dor das mulheres, exatamente isso que você falou. Elas têm que estar sempre entregando, né? Já caiu até no clichê a tripla jornada da mulher. E isso sempre como um peso muito grande. E, na verdade, a gente tem que trazer isso tudo como parte da vida e a gente conseguir trazer isso como priorização. A gente não sabe mais o que é prioritário para a gente, por natureza, né? A gente fica muito numa coisa do que falam para a gente, do que fazem que a gente tem que ter. Então, é aquela história você sempre tem que produza enquanto eles, né, trabalha enquanto eles dormem, e você está sempre correndo atrás de mais, e você não olha para as coisas mais simples, você não consegue ter gratidão pelo que é simples, né? Um simples celular que você ganhou, um sorriso do seu filho ao acordar, e a gente com isso, com essa loucura da gente ter que ter, a gente só se a gente tem, a gente está adoecendo. A gente está vivendo uma pandemia, né, de doenças mentais. A sociedade parece que está toda em um burnout completo. Você não consegue encontrar uma pessoa que você fala, não, eu vivo minha vida plena, não estou cansado, não estou estafado. Sempre vai ter uma queixa. E aí eu comecei a desacelerar. Né? Então, assim, sim, eu quero produzir, sim, eu preciso ter dinheiro, mas qual o melhor caminho para fazer isso? O que realmente tem valor para mim? Né? Será que é tão ruim? Aí, voltando a falar mais das mulheres, que é com quem eu me conecto, será que é tão ruim eu desacelerar um pouquinho para poder levar minha filha à escola? Será que eu vou perder tanto assim? Ou qual o ganho que eu vou ter disso? Né? Então, é o que eu falo da produtividade sustentável, da produtividade respeitosa. A gente precisa respeitar o nosso ritmo. A gente precisa respeitar o que é importante para a gente, independente do que a sociedade fala. Porque para você, de repente, isso não é um valor, então você vai deixar batido. Mas para mim, é um valor muito grande. Ser uma mulher que empreende, que não deixou a sua empresa de lado, mas que escolhe o horário que vai trabalhar, né? Sim. Nem que eu tenha que botar minhas filhas para dormir e depois trabalhar até 11 horas da noite, mas foi uma escolha minha, não foi imposto, né? Ninguém disse para mim, não, é assim que você tem que fazer. Por que é assim que eu tenho que fazer? Vamos revisitar isso, né? Vamos olhar para isso, para que a gente tente curar essa sociedade. Isso tudo vem muito, né? No último encontro da ONN eu falei sobre isso. Vem aí da era industrial, né? Então a gente começou a se encarar como máquina. Se você parar para pensar, é um momento que a gente tem a tecnologia aí trabalhando para a gente
torto e à direito, né? Hoje em dia, se você quiser fazer um TCC com inteligência artificial, você faz em 5 minutos. E a gente não tem tempo para sentar e apreciar um café. É verdade. Não bate. Se você parar e analisar, não bate. A cada tempo livre que sobra, ao invés de curtir esse momento, a gente busca mais alguma coisa para fazer, né? A gente tem que estar sempre fazendo. A gente só tem valor se a gente está fazendo. A gente não sabe o que é ócio. A gente está construindo uma geração, e aí eu falo como mãe, a gente está construindo uma geração que não sabe o que é a palavra tédio. Eles não sabem o que é. É tudo imediatista. Quantas vezes você não recebe ligação de cliente assim, acabei de te passar um WhatsApp e você não me respondeu? E tem 10 segundos. Quando tem 10 segundos, né? Às vezes o e-mail, às vezes não deu nem tempo do e-mail entrar na caixa. Então, assim, a gente tá nessa loucura, né? Que a gente não percebe que nós somos hamsters correndo dentro da rodinha. Não, é fantástico. É importante ouvir o que você acabou de colocar e assim, tá todo mundo ouvindo aqui. Eu acho que fica vagando na mente uma pergunta, né? O que a gente está fazendo e para onde que a gente está indo, né? Algumas perguntas, né? E se isso que a gente está fazendo dessa forma vai de verdade ao encontro do que é o nosso propósito de vida? Ou será que não vai nos levar apenas para um abismo de uma doença, né? E Érica, eu provoquei você para falar disso porque eu sei que é um assunto importante, é um assunto que já está em voga nas nossas reuniões aí regulares, e a gente tem percebido e visto, né, pessoas que estão ao nosso redor, amigos, parentes, sofrendo e nem sabe às vezes que estão doentes, né? Doentes com alguma doença depressiva ou de ansiedade, enfim, ou de excessos, né, por trabalho, e daí a importância da gente estar falando desse assunto. Então, amigo, se você tem aí algum desses, está percebendo alguma dificuldade, algum desânimo, alguma ansiedade, ou aquela sensação de que está fazendo muita coisa, mas chega no final do dia, olha para trás, o que eu fiz hoje, né? E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente começa a entrar num ciclo, né, doentio, né, de só fazer, a gente olha para trás e não consegue perceber o que fez. Porque, na verdade, a gente não produziu nada. A gente só ficou em movimento, né? Um movimento desgastante. E que não é coordenado, acaba não gerando resultado algum. E, Érica, quero te agradecer, primeiramente, por ter trazido esse tema de uma forma assim tão objetiva, ao mesmo tempo importante. O tempo voa, né? Já passou aqui, já estamos em cima do nosso tempo do podcast, mas eu não quero deixar que você terminar o podcast sem que você conclua dizendo principalmente para as mulheres aonde que elas podem te encontrar, o que você tem aí planejado para que outras mulheres não passem, né, de repente, por esses momentos de dúvida que você passou, ou quem sabe, né, diretamente não aconteceu com você, mas tem acontecido com muitas pessoas, não caiam nesse mecanismo, nesse processo de doentio, né, que a gente está vendo várias pessoas. E como que fica à vontade de falar os seus contatos e como as pessoas podem te encontrar. Né? Tá. Bom, para me encontrar, vão me achar no meu Instagram mesmo, né? Erica.Guimarães. E vamos para um papo calcinha, né? A gente, para quem estiver aqui no Rio, a gente vai fazer agora o nosso primeiro encontro na quinta-feira, lá no Nova América, no Camarada Camarão, 17 horas. É um papo, o objetivo é descontrair, a gente criar essa rede de apoio, esse bate-papo, só com mulheres, por isso o nome Papo Calcinha. Homens, desculpem, vocês criam aí o clube do bolinha de vocês, o Papo Cueca, mas é para isso, é para a gente de uma forma desconstruída, a gente criar essa conexão, fazer esse network, mas de uma maneira leve, e que a gente possa fazer essa troca para que essa empresária, essa empreendedora ou essa CLT, né, que às vezes tá ali, tem um monte de amigos em volta, mas que realmente não são verdadeiros amigos, que ela não se sente à vontade para falar de alguma dor, porque tem medo de julgamentos, tudo isso.
Então esteja com a gente, busque esse caminho. Se você não é do Rio de Janeiro, a gente tem vários movimentos aí de apoio de mulheres, mas não deixem isso passar, porque a gente sabe que é uma carga, é uma dor, né, das pessoas, e aí eu falo para homens e mulheres, né? Homem tem muita dificuldade, né, de olhar para o emocional, e aí vão dicas práticas também, porque às vezes a gente só pensa no desânimo, né, no cansaço, mas a gente esquece de uma dor de cabeça recorrente, uma dor no joelho, uma dor de cabeça, enfim, dores físicas que a gente tem, febres inesperadas. Isso tudo pode estar relacionado a uma dor emocional. E se você não olhar, o seu corpo vai parar. E a gente não é máquina. É verdade. Apesar da gente insistir que é máquina, nós não somos. Então, busque ajuda. Eu estou à disposição. Falo mais com mulheres, mas a gente está sempre em contato com homens também. Então, a gente pode ajudar também, até para um direcionamento para algum homem que trabalhe nesse sentido. Mas busque. Olhe para você, pare. Faz esse exercício, toma um café, sente o sabor do café, dá uma desacelerada para vocês conseguirem construir aí uma nova jornada. Deve ter muita gente que não sabe mais o sabor do café há muito tempo, né? Não, as pessoas acho que não sabem nem o sabor da água, que dirá do café. Érica, muito obrigado, parabéns por todo esse seu know-how que você adquiriu, né, com essa não muito planejada, né, ascensão ao trono da Galo Doce, né, como chefe, como diretora, mas que sem dúvida trouxe muitos aprendizados, muitos ensinamentos, e que hoje você tem condições de poder estar ajudando outras pessoas, né, contribuindo com, levando para essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de vivência, como dirigir uma empresa e principalmente uma indústria, né, que com suas dezenas ali de funções, liderança de equipe, como você muito bem colocou, uma mulher à frente de uma indústria não é habitual no Brasil, inclusive ainda existe muito preconceito, então parabéns por isso, sem dúvida a sua mãe, quando começou esse processo, você seguiu de mulheres à frente da Galo Doce, e eu acho que isso é um exemplo que para todas vocês mulheres que estão aí nos assistindo. Então, Érica, muito obrigado. O espaço aqui está aberto. Teremos aí outras oportunidades da gente estar... sempre. Só chamar. Tá podendo bater um papo e, quem sabe, destrinchando mais ainda esse caminho, essa jornada aí de sucesso que você está trilhando. E para você que está nos assistindo, tivemos hoje mais essa história incrível, e se você não está seguindo ainda, segue aí @erica.guimarães e @balas Galo Doce. Você vai ter acesso ali a Érica, a todo o conteúdo, a todos os produtos da Galo Doce. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, também se inscreva, marca aqui o sininho para você estar recebendo as notificações a cada semana, e toda quinta-feira, às 18h15, um novo episódio está subindo, e eu aguardo você para o nosso próximo episódio na quinta-feira que vem. Deixe o seu comentário aqui abaixo do nosso podcast de hoje, e até a próxima semana. Tchau, tchau.